Oi, dessa vez nós vamos conhecer a obra de Henri Fayol. E Monsieur Fayol tem um recadinho pra gente. Vamos conferir? Bonjour à tous, je m'appelle Henri Fayol. Je suis né à Istanbul parce que mon père travaillait à Turquie, mais je vis en France. Je suis ingénieur de mines pour l'école des mines de Saint-Étienne. Je travaillais seulement pour une entreprise, la Commonwealth. Je fais part de l'école néoclassique. Pour en savoir plus sur mon travail, assistez au cours de Monsieur Pinto. Merci beaucoup. Agora você já conhece um pouco mais sobre a vida dele, vamos falar sobre a sua obra. Bom, com Fayol, a administração passa a ser vista como um processo e não como uma coisa pontual, conforme Taylor fazia. Eles trabalharam à mesma época, cada um de um lado do Atlântico, Taylor nos Estados Unidos, Fayol na França, mas os trabalhos são bastante complementares. E nesse ponto eles destoam, não confrontam, mas destoam, porque Taylor não falou sobre isso, mas ele entrava numa atividade, olha como ele fez no estudo dos tempos e movimentos, ele entrava, melhorava uma atividade, ia melhorar outra, depois voltava para aquela, e Fayol não vai fazer dessa maneira. Fayol vai dizer que a administração é constante, é um processo, ela vai acontecer sempre dentro da organização. Fayol definiu as funções do administrador em 5. Essa definição já evoluiu, já mudou, mas como o nosso viés aqui é histórico, a gente vai trazer exatamente como Fayol definiu. A função de planejar, de pensar o futuro, essa é a função do administrador. A função de organizar, ou seja, colocar as coisas em ordem. A função de executar. Às vezes as pessoas pensam que estão estudando, que estão fazendo curso superior, vão deixar de executar, de meter a mão na massa. Isso não vai acontecer. A gente continua executando. Ainda bem que continua executando, porque é executando que a gente pode orientar corretamente aquelas pessoas que a gente lidera. Então a gente não pode se afastar da execução. 4. Liderar. Liderar é uma função óbvia que precisa todo gestor. O gestor está à frente das organizações, à frente de determinados setores, então essa função de liderar é necessária. E o que é liderar, Sandro? Tem muitas definições. Eu costumo dizer que liderar é saber tirar o melhor de cada um dos liderados. Porque se eu trato A de determinado jeito e ele vai bem, B pode não ir bem com aquele jeito. Com o passar do tempo eu vou conhecendo as pessoas, como é que cada um funciona, e vou dando a cada uma aquilo que ela precisa para conseguir o seu melhor desempenho. E 5, controlar. Não existe gestão sem controle. É preciso controlar, avaliar resultados, conduzir a organização na direção que nós, gestores, acreditamos que seja a ideal. Bom, Fayol explicou que a administração é a atividade a todo empreendimento humano, família, negócios e governo. Foi ele que percebeu, esse negócio de administração que nós estamos estudando não vai ser só importante aqui na empresa não, vai ser importante em todo lugar, em todo empreendimento humano. Fayol trabalhou a vida toda na mineradora e metalúrgica Commonwealth, como ele mesmo já disse a vocês. E quando assumiu a direção geral da empresa, essa estava à beira da falência. Obviamente, as oportunidades surgem quando as empresas têm problemas. As oportunidades surgem para resolver os problemas da empresa. Nós, quando somos contratados por empresas, nós vamos lá para resolver os seus problemas, não para resolver os nossos. Os nossos vão naturalmente resolvidos pelo aluguel da nossa mão de obra. Mas nós vamos lá para resolver os problemas da organização. Tá? E Fayol tomou 3 atitudes que mudaram a realidade que a Commonwealth vivia e recuperaram a organização. 1. Fechou unidades deficitárias, que davam prejuízo à empresa. Ou seja, havia algumas unidades da Commonwealth que não davam lucro, que davam prejuízo à empresa. Se você insiste em administrar tudo junto, você não consegue nem perceber isso. Você tem que ter uma contabilidade em separado de cada uma. Não estou falando da contabilidade legal, mas a contabilidade interna, em que você usa, aquela que você usa para gerir a organização, tem que saber o resultado de cada unidade. Às vezes, fechar uma unidade não causa prejuízo em nenhuma empresa,
a unidade estava dando prejuízo. Às vezes vale a pena até manter por uma questão de evitar concorrência ou por uma questão estratégica outra qualquer, mas a maioria das vezes vai valer a pena você fechar uma unidade que está dando prejuízo. E aí, aquela outra que dá lucro vai ficar dando, o resultado da empresa será melhor, porque se diminui o prejuízo, você vai aumentar o resultado total da organização. 2. Lançou novos produtos, atraindo a atenção dos clientes. Gente, novos produtos sempre atraem a atenção das pessoas. É óbvio que é preciso comunicar, hoje é uma necessidade premente de comunicação no mundo moderno que vivemos, naquela época nem tanto, mas, certo, a ideia de lançar novos produtos sempre vai atrair a atenção de clientes. E 3, comprou novas minas de carvão. O que acontecia? A empresa, por ter que manter os fornos acesos, era uma mineradora e metalúrgica, ela tinha fornos muito grandes e que precisava mantê-los acesos, com isso gastava muito carvão. E ela tinha uma produção de carvão, tinha minas próprias de carvão, mas que não supriam a sua necessidade total. E aí, comprando novas minas de carvão, Faiol passou a conseguir suprir toda a necessidade de carvão da empresa, e era muito mais barato suprir com a sua própria mina, pagando só a operação dela e o investimento em comprá-la, do que ficar comprando na mão de terceiros, porque você termina pagando o investimento do terceiro em aquisição, você termina pagando o investimento em mão de obra e ainda o lucro do terceiro. Então ele puxou essa responsabilidade, como a gente diz, integralizou a cadeia para trás, porque se aproximou mais da produção, mas integralizando mais essa atividade, ele conseguiu reduzir os custos da empresa, o que ajudou a empresa em seu processo de recuperação. Então foram 3 as decisões de Faiol. O fechamento de unidades deficitárias, o lançamento de novos produtos e a compra de novas minas de carvão. Faiol publicou o livro Administração Geral Industrial. E entre as muitas coisas que ele falou, ele explicou que há 6 atividades que são indispensáveis a qualquer empresa. Entre elas está a administração. Vamos conhecê-las. Primeira atividade técnica, aquilo que a empresa produz. Então, esse estúdio aqui produz material de vídeo para publicação. É a produção dela. Essa empresa, o estúdio Albatroz, produz material de vídeo para publicação. A lanchonete que tem aqui na esquina produz lanches para satisfazer a fome das pessoas. Então, atividade técnica, cada uma tem a sua. 2. Atividade comercial. Toda empresa compra e vende. Ou seja, não existe empresa que não compre e não venda. Uma vez uma pessoa me disse, Sandro, mas eu trabalho sozinho e não preciso comprar nada. Você não comprou o computador que você trabalha? Você não compra energia elétrica que alimenta o seu computador? Você não compra o sinal de internet? Pode ser que um dia ele venha de graça, mas por enquanto ainda não é. Você ainda está comprando o sinal de internet para poder trabalhar. Então você compra, tá? Sempre compra e sempre vende, porque é da venda, ou presta um serviço, que seria a venda do serviço, porque é da venda que vem o faturamento da organização, que é o que sustenta o funcionamento dessa empresa. 3. Atividade financeira. Se tem compra e venda, naturalmente tem entrada e saída de capital. Capital entrar, você vai dizer, mas uma empresa pública é diferente. Mas é a entrada de capital também. As fontes podem ser diferentes, mas ainda assim é entrada de capital. E como a gente já aprendeu, tem que entrar mais do que sai. Se sai mais do que entra, vai dar errado, vai ficar com déficit. Isso seja na minha conta pessoal, seja na conta das maiores empresas do planeta. 4. Atividade de segurança, que envolve pessoas e patrimônio. É engraçado falar sobre isso porque sempre as empresas tiveram cuidado com o seu patrimônio. Mas só mais recentemente, pelo menos aqui no Brasil, é que elas começaram a ter mais cuidado com as pessoas. E nem sempre é assim. Algumas ainda apresentam aí um relaxamento muito grande com a segurança das pessoas. 5. Contabilidade. Os registros de estoque, custos, balanço. Isso é fundamental. Desde sempre, isso é fundamental para as organizações. Desde a época dos guarda-livros, os contadores são fundamentais para que uma organização funcione com primor. E 6. A administração, que vai envolver essas outras 5 funções e outras funções específicas que sejam requeridas por determinados setores. Tá? Mas as 6 gerais que servem para toda e qualquer empresa são essas 6 aí que são apresentadas.